Boa tarde, pessoal. Meu nome é José Fabiano, faço parte do GFX, Grupo de Estudo em Fisiologia do Exercício da Unifal, e hoje temos o prazer de receber Fábio Nakamura, professor Fábio Nakamura, em que vai apresentar o seguinte tema: potencialização pós-ativação em esportes coletivos. Fábio, é um prazer recebê-lo, a palestra é toda sua. Obrigado, José Fabiano. Queria primeiro agradecer o convite para participar desta reunião científica dentro de um grupo de pesquisa. É uma universidade que eu ainda não tive a oportunidade de estar presencialmente, mas eu acho que esse tipo de comunicação que a gente faz agora via Zoom, via Google Meet, acaba por aproximar um pouco com as pessoas, né? E facilitar também o intercâmbio e a troca de informações. Eu acho que a pandemia tem sido muito ruim para todos nós, mas nesse aspecto em particular, pelo menos ajudou um pouco as pessoas a terem mais acesso à informação científica, acadêmica, a trocar ideias usando as ferramentas, né? É claro que a gente espera que a situação venha a se normalizar em breve, para que os eventos presenciais possam voltar a ocorrer, mas, de qualquer maneira, sempre é uma oportunidade, e eu agradeço novamente ao grupo de vocês pelo convite. E, na realidade, esse é um dos temas que eu tenho investido algum tempo. Eu confesso que não é exatamente o meu principal tema, mas já fui desafiado algumas vezes a falar sobre isso. Então, a gente acaba preparando material para poder passar e para poder discutir um pouco do que tem sido produzido de conhecimento científico nessa área e, ao mesmo tempo, tentar criar aqui extrapolações para situações práticas. Não é? A educação física é uma área eminentemente prática, então a gente precisa sempre lembrar que aquilo que nós produzimos nas universidades e produzimos muitas vezes até fora de universidades, mas dentro de ambiente de pesquisa, precisa gerar uma informação útil para quem vai atuar e para quem vai utilizar eventualmente esse conhecimento para melhorar desempenho e para melhorar a saúde das pessoas no geral. Tá? Então eu agradeço isso aí e dizer também que é um prazer reencontrar o Wonder. O Wonder, a gente é amigo já, eu não vou nem falar o número de anos, porque não são anos, são décadas, e aí vai falar muito sobre a nossa idade, mas o Wonder é Vamos falar que nós nos conhecemos desde os 2 anos de idade, faz uns 20 que a gente nos conhece. Então, isso. resolve tudo, cara. É isso aí. Mas eu fico muito feliz de poder reencontrar o Wonder. E, bom, espero que vocês possam acompanhar aí o conteúdo. Fiquem à vontade também se quiserem interromper no meio. Também se quiserem ir até o fim e depois colocarem algumas questões, não tem problema nenhum, fico à disposição, tá bom? Ótimo, obrigado. Vou compartilhar aqui. Ótimo, valeu. Deixa eu mudar a ponteira. Bom, até me foi solicitado fazer uma pequena apresentação. Eu sou formado em esporte pela Universidade de São Paulo. Eu terminei o curso em 1998, e aí agora eu vou denunciar o Wonder, porque em 1999 eu conheci o Wonder enquanto eu prestava o mestrado em Rio Claro, na Unesp. Então eu obtive o grau de mestre e doutor na Unesp, e desde então, principalmente depois que eu concluí o doutorado e comecei a trabalhar na universidade, eu comecei a atuar mais diretamente na pesquisa voltada para o esporte, para o desempenho esportivo, para a fisiologia esportiva, e essa tem sido minha principal área de atuação. Nesse momento, eu sou professor do SMAI, como está colocado aqui, já passei por algumas universidades e também passei por instituições não universitárias. Minha experiência não universitária, talvez mais relevante da carreira, tenha sido o Núcleo de Alto Rendimento Esportivo em São Paulo. Eu tive a oportunidade de trabalhar no NAR nos anos que antecederam os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro e, portanto, no período tive a chance também, juntamente com a equipe que atua lá até hoje,
de fazer uma série de avaliações e uma série de investigações científicas utilizando os atletas que estavam na época em preparação olímpica para 2016. Então, o NAR continua realizando basicamente o mesmo tipo de trabalho, que é o apoio à preparação de atletas, e continuam também a realizar as pesquisas científicas, e até faz poucos dias, né, nós começamos a articular já alguns novos estudos, porque já fazia bastante tempo que eu não colaborava com o NAR como instituição, e até talvez alguns desses estudos vá até envolver o tema em questão na palestra de hoje. Eu vou falar sobre potencialização pós-ativação em esportes coletivos. Esse é um tema que acaba chamando muita atenção dos profissionais, porque eu considero que pós-ativação ou potencialização pós-ativação, ou o termo mais moderno, né, que seria a melhora da performance pós-ativação, já existe hoje uma nomenclatura diferente para isso. Eu acredito que esse tema seja importante porque ele se incorpora nas rotinas de aquecimento. E a gente sabe que, apesar de ser algo que corriqueiramente os profissionais utilizam, que é o aquecimento, né, as rotinas de aquecimento, nós sabemos ao mesmo tempo que, apesar do assunto ser muito investigado, ele é pouco transferido para situações práticas. O que eu quero dizer com isso é que muito daquilo que a gente estuda na pesquisa científica em relação ao aquecimento e potencialização pós-ativação não é de fato utilizado na prática. E aí eu acho que tem vários motivos para que isso aconteça. Talvez o principal seja que muitas vezes os modelos que nós utilizamos para gerar o efeito fisiológico da potencialização pós-ativação não sejam necessariamente desenhos muito ecológicos. Então não é muito fácil de implantar ideias que nós construímos em laboratório ou em pesquisa para uma situação onde o profissional, antes de um jogo, vai fazer a preparação desse atleta para que ele tenha um rendimento melhor durante um jogo ou durante um treino. Eu estava agora mesmo assistindo um jogo da Eurocopa, né, e eu acho que quando a gente está no Brasil também acaba, sempre que vai ter um jogo importante, a TV começa já a transmitir aquilo que acontece antes do jogo, e invariavelmente naquela hora, antes do jogo, nós temos a oportunidade de ver um pouco da rotina de aquecimento dos jogadores. Então, até sob essa ótica mais prática, né, naquilo que é realmente feito, que eu gostaria de discutir um pouco com vocês sobre esse tema, que é a PAP, em esportes coletivos em específico, e não é que a PAP tenha aplicações somente nos esportes coletivos. A gente pode utilizar estratégias de PAP em esportes individuais, como atletismo ou natação, e existem vários trabalhos sobre isso, mas nessa palestra eu resolvi trazer um pouco mais do conhecimento voltado para os esportes coletivos, mais especificamente para o futebol, e além de falar especificamente da PAP, tentar falar um pouco também sobre aquecimento no geral, e como é que a gente pode incrementar, muitas vezes, o aquecimento, com algumas estratégias de treinamento já, para que esse aquecimento tenha um efeito de médio e longo prazo positivo para a performance de atletas. Isso aqui já é quase que consenso na literatura científica e também é quase que consenso dentro do conhecimento profissional. É uma das principais funções do aquecimento, prevenção de lesões. Então, apesar da grande maioria dos profissionais acreditar que isso é uma relação muito simples e muito linear, nem sempre isso acontece, né? A gente não tem tanta evidência científica assim de que realizar um bom aquecimento necessariamente vai reduzir o número de lesões que podem acontecer, até porque é muito difícil da gente conseguir estudar essa relação de forma experimental, de forma que a gente possa estabelecer uma relação de causa e efeito. Mas por bom senso, né, e até por algumas evidências mais baseadas na experiência dos profissionais, há uma crença bastante consolidada na nossa área de que realizar um bom aquecimento, realizar uma boa rotina de aquecimento pode ajudar a reduzir eventualmente algumas lesões que podem ocorrer durante a prática desportiva.
Não é exatamente esta aplicação que eu vou discutir com vocês hoje. Eu vou tocar mais no assunto do aquecimento e melhora de performance. Então, a gente vai tentar colocar aqui algumas evidências sobre quais formas de aquecimento a gente pode organizar para tentar melhorar de forma mais aguda, de forma mais imediata, a performance competitiva, principalmente em atletas de esportes coletivos. Então, nós temos, dentro do aspecto melhora da performance, melhora do desempenho, alguns mecanismos que têm sido apontados como os principais que podem fazer uma mediação entre uma boa estratégia de aquecimento que inclua a potencialização pós-ativação e a melhora subsequente da performance em alguns testes e em algumas tarefas de caráter competitivo. Então, boa parte da literatura científica tem demonstrado aqui alguns efeitos mais microscópicos, né, sobre fosforilação da cadeia leve da miosina. Esse é um efeito que, teoricamente, pode ser induzido por uma atividade de alta intensidade. Então, aqui a gente tem um indivíduo realizando um agachamento, tentando melhorar, por exemplo, a sua performance numa corrida ou num sprint. Então, um dos mecanismos que tem sido recorrentes na literatura é a fosforilação da cadeia leve da miosina, o que teoricamente facilitaria a interação entre actina e miosina. Uma outra possibilidade de explicação do efeito PAP seria o aumento da excitabilidade dos motoneurônios. Então, tem uma boa quantidade também de evidência científica mostrando que quando nós fazemos uma tarefa mais intensa durante a preparação para uma tarefa mais balística, o que pode acontecer é que a estabilidade dos motoneurônios vai estar aumentada e a gente tem uma capacidade melhor de, inclusive, recrutar unidades motoras, e essas unidades motoras, principalmente as mais rápidas, mais potentes, mais velozes, podem fazer com que haja um efeito direto aqui do aquecimento com exercício de força sobre a performance durante uma tarefa mais veloz, uma tarefa que exija maior taxa de desenvolvimento de força, que é o caso do sprint. Um outro mecanismo que eu até vou citar mais adiante nessa palestra é o aumento do stiffness. O stiffness é a rigidez muscular. Então, nós sabemos, por exemplo, que de forma crônica, indivíduos que fazem o treinamento de força-potência, pode ter um aumento dessa rigidez, e a regulação dessa rigidez muscular ajuda muitas vezes a ter um retorno melhor. Quando o indivíduo, por exemplo, ele pisa no solo, né, ele vai ter que ter um retorno para poder realizar a próxima passada, e aí quando a rigidez muscular é melhor, ou a regulação dessa rigidez é melhor, muitas vezes o sistema músculo-esquelético menos complacente é capaz de gerar mais força, mais impulso para uma tarefa subsequente aqui. Então, são esses 4 mecanismos principais que têm sido apontados na literatura, alguns mais fáceis de serem observados e testados, outros mais difíceis por envolverem medidas até mais microscópicas e mais no nível quase que molecular, mas todos eles concorrem aqui para melhorar essa performance em tarefas que envolvem força explosiva. Bom, pensando no aquecimento de forma geral, e sem ainda incorporar nenhuma tarefa que vai induzir o efeito da PAP, até porque a PAP também não é consensual, não é todo mundo que consegue identificar efeitos. Eu mesmo tenho um estudo recente que eu ainda não publiquei, a gente não conseguiu induzir PAP numa situação bastante específica, então não é sempre que se faz um exercício de força, potência, velocidade, durante uma sessão de aquecimento é que se vai induzir necessariamente algum efeito subsequente, tá? Então a gente tem que saber exatamente quais são as condições para que isso aconteça, ou pelo menos quais são as condições que predispõem o atleta para que ele tenha maior probabilidade de exibir esse efeito fisiológico que é a PAP, efeito mecânico que é a PAP. Então, pensando agora no aquecimento sem PAP, somente um aquecimento mais tradicional, um aquecimento para elevação de temperatura corporal, um aquecimento para melhorar a função neuromuscular de uma forma mais aguda. Esse trabalho foi realizado no País Basco, eu sou um dos coautores, mas o trabalho não foi realizado
aqui. Foi um trabalho em que se comparou durações diferentes de aquecimento, de 5 a 35 minutos, que são durações típicas, né, em atividades pré-competitivas ou pré-treino. Então, para testar isso, primeiro se realizou um aquecimento aqui mais reduzido, se realizaram aqui as avaliações de sprint, de saltos, e depois utilizou-se uma escala aqui para saber o quanto que o indivíduo se considerava preparado para a tarefa. Mais uma vez, um novo aquecimento, agora sim um aquecimento experimental, com durações diferentes, de 8 a 25 minutos. Novamente a escala, que é uma medida aqui subjetiva. A percepção de esforço também é uma medida subjetiva sobre a intensidade do próprio aquecimento. E aqui os pós-testes, né? Então são todas as tarefas que foram realizadas aqui para saber se essa rotina, com diferentes durações, afetaria ou não positivo ou negativamente a performance nesses testes de desempenho. Nessa tabela, a gente tem todas as atividades que foram realizadas durante os aquecimentos, independentemente se era de 8, 15 ou 25 minutos. Então, vocês podem ver que a descrição aqui é bastante detalhada, né? Depois eu até sugiro que quem tiver um pouco mais de interesse puxe esse artigo para dar uma lida, porque tem bastante detalhe aqui, mas só para se ter ideia, aqui, por exemplo, né, o passe, que é uma tarefa bastante usada nos aquecimentos mais tradicionais, pré-jogo, quando a gente liga a TV lá e os atletas estão realizando aquecimento, é muito comum que eles estejam na fase dos passes, e aqui a gente tem o aquecimento mais longo, com os passes durando de 5 a 7 minutos, o intermediário de 3 a 4 e o curto de 1,30 a 2 minutos. Isso aqui é só para ilustrar que sempre as tarefas são iguais, o que difere entre os aquecimentos é só o tempo absoluto que o indivíduo permanece em cada estação dentro de uma rotina aqui bastante ecológica, né, de aquecimento. Isso aqui realmente é algo que se faz durante a rotina de aquecimento, e eu acho que essa é a principal força desse trabalho, é o fato dos autores terem tido o cuidado de escolher tarefas que normalmente se faz por observações, até pela experiência prática que alguns deles têm dentro de clubes de futebol aqui na Europa. Em relação aos resultados da performance e da resposta também perceptual ao próprio aquecimento, né? Primeiro aqui na resposta perceptual, que eu acho que é mais fácil de explicar, nós temos que o aquecimento mais curto, de 8 minutos, levou a um momento da percepção de esforço dos atletas bastante ligeiro, em torno de 3,5. Já no aquecimento um pouquinho mais longo, 3,8, não tem muita diferença entre as duas condições, mas o aquecimento de 25 minutos, que já se aproxima mais, e muitas vezes até na rotina do jogo, esse aquecimento pode ser mais prolongado ainda, a percepção de esforço já acaba alcançando valores mais elevados e um aumento da percepção de esforço pode ou não levar à fadiga, tá? Mas de qualquer maneira fica bastante claro aqui que a percepção de esforço é maior quanto maior for a duração do aquecimento. E aí, curiosamente, quando nós fomos analisar aqui as tarefas, né, as tarefas físicas, principalmente os tiros de velocidade, que são muito difíceis de serem alterados de forma aguda ou crônica no esporte, nós vimos aqui que, por exemplo, quando se realizava o aquecimento mais longo, havia uma piora da performance do pré-teste para o pós-teste, ou seja, o aquecimento não teve um efeito benéfico, muito pelo contrário, ele teve até um efeito negativo sobre a velocidade, talvez porque esse aumento muito grande da percepção de esforço já esteja associado também a uma fadiga, e eu faço questão de diferenciar as coisas, porque percepção de esforço não é sinônimo de fadiga, mas eu aumentar bastante a percepção de esforço pode induzir uma fadiga neuromuscular, e parece que isso aconteceu aqui. Já na situação onde o aquecimento era mais curto, com a percepção de esforço menor, a performance nos tiros de 10 e de 20 metros em sprint melhoraram da situação pré para o pós. Então isso significa que, me parece, pelo menos com base nesse resultado, que um aquecimento mais curto, independentemente de envolver ou não
o fenômeno da PAP. Aqui o objetivo não era induzir a PAP, mas simplesmente um aquecimento mais curto. Ele foi capaz, possivelmente, de ativar mecanismos relevantes para a melhora da performance, sem ocasionar a fadiga. Então, me parece, pelo menos pelo resultado, que esse aquecimento foi o mais interessante, e aquele aquecimento intermediário também não teve grandes efeitos. Então, o 8 minutos foi melhor do que o 15, e os dois foram menos piores, ou foram melhores, do que o de 25 minutos. Esse é um outro artigo que envolve um dos pesquisadores que mais publicou trabalhos no aquecimento, né, para quem quiser conhecer os trabalhos, pelo menos até 2000 e tanto, né, o início dos anos 2000, o David Bishop, ele publicou uma revisão na revista Sports Medicine, que é a mais conhecida da nossa área, e ele faz lá uma síntese, né, de todo o conhecimento que se tinha até então sobre aquecimento. E é claro que depois que ele publicou esse trabalho, muitos outros trabalhos foram publicados, e esse conhecimento foi cada vez mais ampliado. Então, até hoje, 2021, aquecimento ainda é tema de trabalho científico e ainda é tema de algum debate na nossa área. Nessa época, talvez o trabalho do David e outros colaboradores foi um dos mais importantes no sentido de mostrar já um efeito da potencialização pós-ativação, induzido principalmente por um exercício de alta intensidade, que era o leg press, numa carga que correspondia aqui a 5 repetições máximas. Então, esta condição ela foi acrescida, foi adicionada a 5 minutos de corrida leve. Depois desses 5 minutos de corrida leve, num outro dia, na manipulação do estudo, foi feito 12 minutos de small-sided games, né, de jogos reduzidos, 3 contra 3, num regime de esforço pausa 2-2, e no outro dia ainda 23 minutos de aquecimento típico, já numa condição parecida com o do estudo que eu citei anteriormente. Mais 25 minutos, mais 5 minutos, a gente já sabe mais ou menos o que pode acontecer. Eu acho que a novidade do trabalho foi fazer a combinação de 5 minutos de jogging com 5 RM no leg press. É um aquecimento que não vai durar mais do que 6 minutos. Então, é claro que a gente sabe agora na prática que nenhum jogador de futebol vai querer fazer este aquecimento pré-jogo, porque é um aquecimento que não permite que ele tenha contato com a bola, não permite que ele tenha a sensação do campo. A gente sabe que isso tudo é importante, né? Mas experimentalmente, pelo menos, eu acho um estudo muito interessante. Nesse trabalho, eles mediram aqui o salto com contramovimento no baseline, que seria uma situação sem nenhuma manipulação relevante de aquecimento, após os jogos reduzidos, após as 5 repetições máximas no leg press e após o aquecimento mais típico do futebol. E corroborando até o achado do estudo anterior, essa condição, que é longa e que pode causar fadiga, não gerou nenhum efeito, nem positivo, nem negativo, nessa altura do salto vertical. Já os small-sided games e as 5 repetições máximas no leg press foram eficazes em aumentar a força explosiva, a taxa de desenvolvimento de força. Então, aumentaram aqui essa altura do salto vertical, e foi interessante esse efeito para performance, né? Não vou dizer que o atleta que entra em campo saltando mais vai fazer gol, vai ganhar o jogo, não é isso que a gente está querendo dizer, é uma extrapolação muito grande. É só que, do ponto de vista da performance em tarefas simples, realizar aquecimentos mais curtos, específicos ou menos específicos, induzindo inclusive a PAP nesse caso, pode ter um efeito interessante. É só isso que o estudo mostra. Em relação à agilidade, mais uma vez, o aquecimento mais longo e mais específico, né, mais típico do futebol, não teve efeito nem positivo nem negativo. Porém, a agilidade reativa aqui após small-sided games e após os exercícios no leg press foram melhores. Então, indicam que essa capacidade de força explosiva, a capacidade de ter uma reatividade em teste de agilidade, né, eles são mais influenciados positivamente por esses dois tipos de aquecimento.
Em relação a teste de sprints repetidos, aqui são 15 sprints na sequência, com intervalos insuficientes para a recuperação completa. O que aconteceu é que a condição 5 RM foi a que gerou melhores tempos, né? Quanto menor o tempo, melhor a performance, e aqui ficou claro que essa situação dos 5 RMs no leg press acabaram por induzir um efeito de PAP, e esse efeito da PAP foi prolongado, porque até o 15º tiro havia aqui uma diferença na performance em relação aos 2 outros aquecimentos experimentais, tá? Então, já apontando para uma possibilidade de se utilizar as 5 RMs ou exercícios de força no geral, não necessariamente em 5 RMs, para gerar o efeito da PAP. Se isso vai ser usado ou não na competição é uma outra história, porque não é simples a gente levar uma rack, levar uma Smith Machine para a beira do campo e realizar algum tipo de trabalho de força prévio a um jogo, né? Jogador nenhum vai concordar em fazer isso, a gente sabe disso, então não é uma proposta metodológica nem prática, é só uma questão teórica para a gente ver que existem formas de se induzir uma maior prontidão dos atletas, uma prontidão neuromuscular, utilizando esse tipo de intervenção. Em relação aqui à temperatura corporal, temperatura central, no caso, é claro que a tarefa mais longa e a tarefa um pouco mais extenuante é aquela que aumenta mais a temperatura corporal. A gente está acostumado com a ideia de que quando a temperatura corporal eleva mais durante o aquecimento é melhor, e aqui eu acho que a gente pode concluir que não necessariamente, porque apesar dessa situação ter induzido um maior aumento da temperatura corporal, não foi essa situação que melhorou mais a performance em tarefas subsequentes. Na realidade, foi essa que foi a que menos elevou a temperatura corporal. E em relação ao metabolismo anaeróbio, né, utilizado lá durante o aquecimento, o 5RM, por ser uma tarefa, apesar de intensa, mas muito curta, ele não eleva tanto a concentração de lactato em comparação com o baseline. Já a tarefa de aquecimento específico e os small sided games aumentaram a concentração de lactato aqui acima dos 6, quase 7 milimolar. Tá? Então, o Wonder, que é esse corredor, sabe que chegar aqui a 6, 7 já é um sinal que pode ter um pouco de cansaço, um pouco de desgaste, e aí os atletas podem não render tão bem depois dessas rotinas de aquecimento. Esse é um outro artigo, também eu fui coautor, mas eu não fui quem desenhou o estudo. Eu acho que o estudo está muito bem desenhado, mas eu não participei do desenho, confesso, queria até poder falar isso, mas quem concebeu esse estudo foi o Javier Sanches, que é um colega de uma universidade da Espanha, de Salamanca, e ele fez um trabalho bem interessante. Ele queria testar, já assumindo que exercícios resistidos de alta intensidade podem ocasionar o efeito da potencialização pós-ativação, ele quis simplesmente checar se, por exemplo, né, comparado com 80% da PAP, se eu realizar exercícios a 60% da PAP em 10 repetições, aqui são 5, muito parecido com o estudo do David Bishop, e a 100%, então óbvio, eu só consigo fazer uma repetição, qual é a condição que mais se adequa a uma rotina de aquecimento e que pode, eventualmente, ocasionar o efeito da potencialização pós-ativação. Essa é a pergunta desse estudo. E para testar isso, eles fizeram uma série de avaliações. Essas duas caixinhas indicam que esses testes foram feitos em dias diferentes. Então imagina o trabalho que deu esse estudo, né? Porque são 3 condições de carga e são 2 baterias de teste. Então imagina que depois de 60% da PAP, ou se fazia saltos horizontais, COD com sprints repetidos, ou COD simples, salto vertical, sprint de 30 metros, e imagina que eu tenho que fazer 2 vezes esta manipulação e eu tenho que randomizar tudo isso, né? Então não tem uma ordem pré-estabelecida, a ordem foi randomizada, e aí cada dia eu sorteava aqui uma carga
e uma bateria de testes para realizar naquele dia. Então, é um estudo muito, muito difícil de se realizar, além de incluir aqui uma situação controle, que é a situação que não tinha nenhuma carga de força aqui durante os 15 minutos que se sucederam depois aqui dos 20 minutos de aquecimento mais geral. Então, é um estudo muito complicado de fazer, muito, muito difícil, e a gente tem que reconhecer o esforço que eles fizeram. Então, nesse trabalho, a situação que gerou novamente a melhor prontidão neuromuscular foi 80%, 5 repetições. Dá para ver, então, por exemplo, que em relação à condição considerada controle, nos saltos sucessivos, são saltos triplos, né, horizontais, esses indivíduos aumentaram aqui, por exemplo, para a perna dominante, 20 centímetros de distância, que é um aumento de força explosiva bastante substancial. 39,8 para 40,7 é um efeito pequeno, mas é um efeito ainda estatisticamente relevante para o salto com contramovimento. E aqui também, em relação a uma tarefa de mudança de direção com sprints repetidos, 5,77 segundos para 5,67. Então dá para ver que para tudo aqui, praticamente, tirando o sprint de 30 metros, houve um efeito benéfico da realização desses 80% de um RM, 5 vezes, em comparação com 100% e em comparação com 60%. Apesar de ter havido alguns efeitos pontuais, a 100 e a 60, 80% foi aquele que gerou as melhores respostas. A gente vê aqui, por exemplo, que depois de 100% de um RM, o COD, que nessa condição melhorou em relação ao controle, já teve uma tendência oposta aqui com 100% de um RM. Então, tem que sempre se lembrar que PAP é um balanço, um equilíbrio entre a potencialização em si e a fadiga. Se eu induzo mais fadiga do que potencialização, por mais que potencialize, o efeito sobre a performance não vai ser positivo. Então, são duas curvas que concorrem de formas diferentes, né? Tem cinéticas diferentes, e eu posso ter lá um momento em que a potencialização supera a fadiga, e aí a performance vai ser boa, e depois da indução do mesmo exercício, da mesma PAP, pode acontecer o inverso, né? Eu posso ter um momento em que a curva muda, e aí eu começo a não ter uma performance tão boa. Então isso é dependente um pouco do tempo também. Então tem uma linha de trabalhos aí que eu não vou citar, porque é muita coisa, mas tem trabalhos comparando, por exemplo, janelas de tempo, né? O que é melhor? Eu fazer uma dada manipulação e esperar 1 minuto, eu fazer uma manipulação e esperar 3 minutos, esperar 5, esperar 7, esperar 10, isso a gente sabe que é um pouco individual. Não dá para criar uma regra. Não é todo mundo que com uma dada carga, numa dada condição, vai alcançar no teste de sprint o mesmo ganho de performance aos 7 minutos. Isso é muito variável, então cada um de nós e cada atleta que a gente treina vai ter uma resposta diferente, e aí vai um pouquinho da arte do treinamento, que é tentar testar algumas vezes com os nossos atletas o que funciona e em que janela de tempo ele funciona. Então não é negar o resultado científico, muito pelo contrário, é tentar usar o conhecimento científico para criar mais acertos na hora de você tentar individualmente encontrar uma boa rotina para a preparação do seu atleta. Esse é um outro trabalho que foi publicado pelo Marco Beato, que é um pesquisador italiano, mas atualmente ele trabalha numa universidade britânica, e eu tenho um contato até próximo dele, porque a gente tem publicado alguns trabalhos ainda também na área de PAP e exercício excêntrico. Eu não trouxe o artigo que eu tenho com ele, mas esse artigo, na verdade, eu até considero mais forte do que o artigo que a gente publicou em conjunto. Tem aqui alguns colegas da Espanha. Esses dois professores são de universidades diferentes, mas os dois agora vão fazer visitas acadêmicas aqui para a minha universidade. Eles vão permanecer um tempo comigo para trabalhar, nesse caso aqui, o Francisco Piqueiras, por 3 meses,
e o Vitor Moreno vem dar aula por uma semana aqui na universidade onde eu trabalho. Então são pessoas que se conhecem, são pessoas que têm feito um bom trabalho coordenado, né, no sentido de sistematizar esse conhecimento. Nesse caso, é um estudo muito bem desenhado, na minha visão. Aqui tem um exercício utilizando uma carga que a gente chama de flywheel. Na verdade, aqui é um cone, né? E esses equipamentos têm uma propriedade de devolver a energia que você usa para puxar. Então, imagina que você faz a puxada, e essa puxada é a fase concêntrica do teu movimento. Quando o equipamento puxa de volta, ele não faz igual a polia comum dos equipamentos de musculação. Ele te puxa com a mesma energia, com muita conservação da energia, com quase nada de dissipação. Então, se você conseguir concentrar a tua contração excêntrica para as porções mais finais do movimento, você consegue picos de força superiores na fase excêntrica em comparação com a fase concêntrica. E aqui o conceito de um RM não pode ser aplicado, é meio difícil de explicar isso se você não experimentar o equipamento, mas aqui não tem força máxima. Aqui toda vez que você imprimir uma força que seja capaz de girar e vencer a inércia da roda, né, da resistência, ele vai movimentar. Ele pode movimentar com mais ou menos aceleração de acordo com a força que você aplica. Então não existe o conceito de um RM aqui. A gente acaba utilizando inércias que são dadas ou pelo tamanho do peso, ou nesse caso também pelo tamanho do peso, ou pela quantidade de pesos que você coloca ao redor do disco. E aí aqui é um exercício que tem um vetor de força muito horizontal, né, muito próximo do próprio sprint, da mudança de direção. Aqui a gente tem um exercício de cadeia cinética aberta, que não é muito comum no esporte, mas eles testaram o efeito, porque eles até achavam inicialmente que não daria tanto efeito esse exercício. E aqui um agachamento unilateral, utilizando novamente uma plataforma com um cilindro que serve de resistência, que é a rodana, né, o flywheel, e aqui tem a carga que foi utilizada. Então aqui tem as repetições e o volume, e eu até acreditava, né, antes de ler os resultados, que este exercício fosse causar mais efeitos, principalmente para tarefas de sprint e mudança de direção, que foi o principal desfecho de performance do trabalho. Foi um teste aqui de mudança de direção. Aquele primeiro exercício no cone vertical é o mais específico por causa do vetor de força, mas vocês vão ver que não necessariamente o resultado foi melhor, tá? Mas era a hipótese que aquele exercício seria melhor. E aí ele testou também um negócio que eu acho muito interessante, que é TMG. Eu tive já alguma experiência com TMG, e a principal medida aqui do TMG, eles fizeram aqui nos músculos extensores de joelho, tem a ver com contratilidade, velocidade contrátil e o stiffness. Eu tinha mencionado o stiffness como um dos possíveis mecanismos indutores de PAP, ou que explicam pelo menos a PAP, e esses mecanismos foram investigados no músculo, quando ele tem aqui um estímulo elétrico. Você mede o deslocamento radial desse músculo, e aí você consegue verificar algumas propriedades mais periféricas, sem a participação do sistema nervoso central, porque essa contração é involuntária, tá? Então, é um trabalho interessante porque fizeram PAP, ou tentaram induzir a PAP, viram efeitos sobre performance e viram os efeitos sobre alguns mecanismos que potencialmente explicam a PAP, entre eles o aumento do stiffness. Sem entrar em muitos detalhes, até porque a tabela é muito grande, mas todas as condições experimentais, seja um exercício no cone para tentar movimentar numa força mais horizontal, seja o equipamento de extensão de joelho, seja o agachamento unilateral, todos eles tiveram a capacidade de alterar algumas das propriedades neuromecânicas do músculo. Ou mecânicas, não é? Porque no fim não tem muita atividade neuro. E basicamente o que aconteceu aqui é que houve algum efeito, com tamanhos de efeito considerados relevantes,
no sentido da melhora da função de forma aguda, ou seja, o músculo se tornou mais rígido e o músculo passou a ter uma velocidade de contração maior. É basicamente o que aconteceu em resposta às 3 condições condicionantes, as 3 atividades condicionantes. E em relação ao COD, que, como eu falei, era o principal desfecho do estudo em termos de performance, também, ao contrário do que se hipotetizou, os 3 exercícios melhoraram de forma semelhante o COD, tanto no membro dominante quanto no membro não dominante. Então, o efeito aqui foi semelhante para todas as condições. E aí o interessante, né, é que esse conceito de PAP, né, eu não tenho a pretensão de esgotar o assunto, muito pelo contrário, é só apresentar o assunto, até porque eu não sou especialista também no assunto, mas PAP, né, Post-Activation Potentiation, é um evento que começou a ser estudado mais seriamente em laboratórios de pesquisa no final da década de 70. Então, aquele mecanismo que eu coloquei bem no início da fosforilação da cadeia leve da miosina foi investigado em músculos isolados, em ensaios, em laboratório, e o efeito foi demonstrado, mas esse efeito ele dura muito pouco tempo. Significa que quando eu faço um aquecimento e eu observo um efeito de potencialização 7, 8 minutos depois da tarefa condicionante, isso não pode ser acreditado ao principal mecanismo que induz PAP, que é a fosforilação da cadeia leve da miosina. Portanto, devem ter outros mecanismos que explicam esta curva. Então, o próprio aumento da temperatura corporal pode ser uma possibilidade. A sensibilidade ao efeito do cálcio que é liberado por causa do estímulo que vem dos comandos centrais também pode ser uma explicação. Então, hoje a gente não sabe exatamente por que isso acontece, né, e nem por que às vezes não acontece. Mas para diferenciar PAP, que é o termo mais tradicional, desse novo entendimento de que os mecanismos não são os mesmos, vários autores aí, até alguns brasileiros que publicaram recentemente um artigo sobre isso, né, o Daniel Bolossa, que não é brasileiro, mas mora no Brasil, publicou também já um trabalho sobre esse aumento da performance após a ativação. Então não é PAP com o E, sem o E, né? É mudo aqui, é um PAP com E. Tá? É uma melhora da performance, a performance enhancement depois da ativação. Tá? Então os mecanismos ainda têm que ser elucidados, mas o fato é que muita gente observa esses efeitos, e é claro que esses efeitos não duram tanto, eles são dissipados aqui ao longo do tempo, mas eu posso ter uma janela onde eu consigo induzir esse aumento de performance, e eu acho que nessa linha ainda a gente tem muito a caminhar, tem muito para saber, por exemplo, em relação à melhor atividade condicionante ou as atividades condicionantes melhores para determinados grupos, saber se as características individuais, sabemos, por exemplo, que o nível de força afeta a manifestação ou não da PAP, mas devem ter outros mecanismos ou os outros fatores condicionantes, janelas de tempo, a possibilidade de repetir o efeito mais de uma vez dentro do mesmo dia, porque isso seria mais interessante para alguns esportes. Então, tudo isso ainda precisa ser mais investigado. Tá? Então, essa pequena síntese que eu fiz é mais no sentido de instigar um pouco também a gente a pensar em estudos, né? Nós mesmos aqui, a gente tem o interesse de estudar, em particular, esse tipo de exercício que o Marco Beato explorou, que é o exercício utilizando a resistência por meio dos cones e dos cilindros. É uma contração mais forte, né, uma contração que gera picos de força maior, supostamente, né, vão atingir unidades motoras diferentes, e a gente espera encontrar alguns resultados, mas ainda é plano, né, a gente está preparando os projetos para isso. Então, para ir mais para uma conclusão agora, tem uma outra linha de trabalhos que eu acho que vale a pena
a gente olhar, não é exatamente sobre PAP, mas é sobre a otimização dos aquecimentos de uma forma mais crônica. Esse é um trabalho que foi desenvolvido pelo Jaime Fernandes, que é um colega da Universidade de León. Ele é o principal especialista no mundo nos estudos com tênis, esportes de raquete no geral, e ele desenvolveu recentemente um trabalho bem interessante. Eu fui um dos colaboradores, mas o trabalho é dele, um trabalho em que se realizou um aquecimento que tinha componente neuromuscular. Aqui a gente vê os exercícios, né, que foram utilizados dentro do próprio aquecimento. Então, é um aquecimento praticamente que já inclui um treino. Tem aqui acelerações, tem pliometria, e a gente também já reconhece hoje que é muito difícil criar sessões de treino durante a semana para atleta, né? Eu tenho trabalhado também com questões mais práticas na preparação de atletas, e não é fácil encontrar momentos no esporte de alto rendimento onde a gente consegue realizar uma sessão apropriada e uma sessão completa de treinamento. Então, muitas vezes, o que a gente acaba fazendo é optar por fazer pequenas alterações na rotina do aquecimento, sem causar muita fadiga, sem causar muita dificuldade para a tarefa seguinte. Pelo contrário, a tentativa é justamente potencializar o treino e já incluir alguns conteúdos que a gente considera importantes para causar adaptações. Em comparação, no caso de tenistas aqui, a atividades que normalmente são feitas pelos tenistas. Não sei se alguém aí trabalha com tênis. O tênis é um dos esportes que eu vejo que tem mais resistência a modificações. As pessoas treinam muito parecido há muito tempo, e uma das rotinas de aquecimento no tênis é simplesmente aquilo que a gente vê também previamente aos jogos, que é algo mais específico. Então é quadra, fazer lá alguns golpes de direita, de esquerda, fazer saques, fazer voleios e tudo mais. Isso é o aquecimento do tênis. Então a gente viu que quando se incorporam exercícios neuromusculares a uma rotina de aquecimento de forma crônica, vários indicadores de performance, como sprint, como a velocidade do saque, que é um dos principais critérios de performance no tênis, a força de rotação externa em torno da articulação do ombro, que é muito crítico, porque a tendência aqui é essa força reduzir, e aí o ombro dominante muitas vezes fica muito desequilibrado, muito instável, e amplitude de movimento total, né, da articulação, que muitas vezes também se perde, porque o membro dominante geralmente ele perde um pouco de amplitude, principalmente na rotação interna. Aqui tem outros testes que foram também mais otimizados com o treino neuromuscular incorporado ao aquecimento. Então, por exemplo, arremessos de medicine ball, que é uma tarefa que é considerada também relevante, né, para esportes de raquete, que a gente chama de overhead sports. Nem todos os overhead sports são de esportes de raquete, mas a maior parte dos esportes de raquete são overhead sports, e para esses esportes, esses testes são relevantes. E aí, acho que é o último, mas é um trabalho de um grupo que é liderado pelo John Cronin. É um trabalho em que tem se utilizado pequenas resistências, né, são resistências de poucas gramas, colocadas nas extremidades, e causam uma sobrecarga para geração de torque, para rotação ao redor aqui das articulações. Isso tem sido utilizado também dentro de rotinas de aquecimento, no sentido de não estressar muito o atleta com treinos adicionais, mas simplesmente criar uma estratégia de aquecimento mais otimizada, sem necessariamente usar altas resistências que deveriam ou poderiam ser utilizadas para induzir a PAP. E esses trabalhos têm mostrado aqui alguns efeitos interessantes, né? Aqui é só para mostrar a magnitude das cargas que são colocadas em diferentes partes aqui do corpo, mas principalmente no caso aqui na parte anterior e posterior da tíbia. Eles faziam aqui aquecimentos leves, faziam exercícios com bola,
e faziam exercícios de acelerações, mudança de direção, pliometria, sprints, utilizando ou não esse tipo de carga adicional. Isso foi feito 3 vezes por semana e, como efeito, os trabalhos nessa linha mostram algum efeito positivo. Eu ainda acho que a evidência é muito fraca, não dá para, nesse momento, já dizer que utilizar esse tipo de equipamento vai causar um efeito durante o aquecimento, ou que vai causar um efeito de longo prazo, mas pelo menos existe aqui uma tendência nos achados, mostrando que em relação a tiros de 10 e 20 metros no sprint, onde a aplicação de força horizontal é muito grande, houve um efeito benéfico do aquecimento, utilizando esses implementos para adicionar carga rotacional, e houve também um efeito no salto horizontal. Né? As duas tarefas, tanto sprints curtos quanto salto horizontal, depende basicamente da aplicação de força horizontal contra o solo. Esses efeitos não foram observados em outros testes, que tem um misto de vetores de força horizontal e vertical, pendendo aqui nesse caso mais para o vertical, mas para essas 3 tarefas houve algum efeito. Então, não é que a gente começa a utilizar isso sistematicamente, mas pelo menos começa a criar uma linha de pesquisa, não necessariamente utilizando esses equipamentos, mas tentando incorporar estratégias neuromusculares aos aquecimentos, no sentido de aumentar cronicamente a performance. Então, em resumo, a gente discutiu um pouco, mas foi bem pouco mesmo, porque tem mais estudos sobre o assunto, em relação à duração das rotinas de aquecimento. Então, na minha visão, a forma como isso é feito atualmente acaba levando até uma fadiga, porque o aquecimento é muito longo, mas como eu falei, é difícil de convencer um atleta e é difícil convencer o preparador físico, o treinador, a não fazer esse reconhecimento do campo, a não ficar lá um tempão antes do jogo, porque podem ter outros efeitos que não são físicos ou fisiológicos e que são igualmente ou até mais importantes, e eu não nego isso. Então eu estou falando de uma forma muito reducionista, mas eu estou sendo consciente no reducionismo, né? Do ponto de vista da performance em tarefas explosivas, é melhor reduzir a duração dos aquecimentos. Então, se a gente conseguir reduzir, é melhor, principalmente em ambientes quentes, como no Brasil. Em relação à efetividade da PAP em atletas de esportes coletivos, parece que a utilização de cargas próximas de 80% de uma repetição máxima são interessantes. Parece também que a utilização de cones e de cilindros que fazem a resistência do que hoje se chama isoinercial, mas na verdade não é bem isoinercial, é melhor falar flywheel, não tem uma tradução tão boa, acho que é rodana mesmo, mas esse tipo de trabalho parece que tem um efeito agudo, né? O que não significa, de novo, que o atleta vai levar o equipamento na beira do campo, vai fazer agachamento antes de jogar bola, porque a gente sabe que não é tão simples de alterar essas rotinas de aquecimento, mas para algumas modalidades e para algumas situações, principalmente de treinos, pode ser que a gente consiga utilizar esse tipo de artifício. Aí, em relação à inclusão de exercícios neuromusculares na rotina do aquecimento, parece aí que funciona, né? Que para tenistas, por exemplo, eu coloquei o exemplo do tenista, apesar do enfoque ser esportes coletivos, mas eu utilizei o exemplo, né, do tênis, porque as demandas físicas dos tenistas não são tão diferentes assim das demandas físicas de atletas de modalidades coletivas, né? Em todos os casos, a gente tem a necessidade de desenvolver força, a necessidade de desenvolver capacidade de potência, taxa de desenvolvimento de força, então tudo isso é inerente à maior parte das modalidades. Então eu trouxe o exemplo do tênis, mas certamente esse exemplo pode ser incorporado em outras modalidades, e de fato, né, nós trabalhamos com alguns jogadores de futebol e tentamos, na medida do possível, já na rotina do aquecimento, incluir exercícios que têm como objetivo não só aquecer e tornar o atleta mais predisposto ao treino,
mas já também tem um efeito crônico de melhora de performance. Tá? Então, isso pode ser feito com cargas adicionais, ainda a se testar, porque eu acho que ainda não tem tanta evidência assim, e sem cargas, por exemplo, com pirometria, com mudança de direção, parece que tem sim um efeito interessante. Então eu finalizo aqui e fico à disposição para a gente conversar.